Vamos abrir agora os nossos trabalhos com as entrevistas. Pressão no trabalho é um dos principais motivos que causam a baixa produtividade e também pode ser responsável, gente, pelo desenvolvimento de várias doenças mentais. Para conversar mais sobre esse problema, eu hoje recebo a nossa superpsicóloga Adri Montini. Oi, Adri, minha linda. Oi, Paty, tudo bem? Tudo bem contigo, minha linda? Certinho. Que bom ter você aqui, viu? Bom estar aqui de novo. Mais uma vez, né, para nossa semana natalina. Isso, Coisa boa. Esse ano com chave de ouro. É isso aí. Vamos falar então um pouquinho sobre pressão no trabalho. Isso. Adri, pra gente começar, antes mesmo de entrar nessa questão de pressão no trabalho, tem a pressão antes de começar no trabalho, que seria a escolha do que fazer, né? Vamos dizer assim, escolha do que fazer faculdade, escolha, se não, não quero fazer faculdade, escolha então de uma profissão a seguir. Existe também essa pressão? Existe muito por parte dos pais. Eu falo assim, tem aqueles jovens que já são mais descolados, sabe? Tem aquela veia empreendedorismo, sim, se a nossa economista vai falar assim, que máximo, sabe? Eu quero ser boleiro, eu quero ser advogado, eu quero ser isso, eu quero ser médico nem meu pai, eu quero ser mecânico. Beleza, tem aqueles adolescentes que já, sabe, tem aquele tino e já se enfia na oficina do vô e não sei o quê. Mas tem aquele pessoal, assim, que a gente fala, que amadurece um pouquinho mais tarde. E que fica o pai, a mãe, o vô, a avó, sabe, cobrando. E aí, o que você vai ser? Que faculdade? Às vezes, ele não está no tempo de escolher a faculdade. Às vezes, seria tão mais interessante, assim, deixar essa pessoa criar um pouquinho de maturidade, ir para o mundo, em outros empregos, descobrir o que é o mundo aí fora, para depois fazer uma faculdade que daí ele faria com razão. Por isso que acontece assim, o filho começa a fazer direito, não gosta, começa a fazer economia, não gosta, fazer psicologia, não gosta, não sei o quê, sabe? Porque ele não está ciente do que é aquela profissão que ele está entrando, o que é o ônus e o bônus daquela profissão. Lógico, tudo que você vai escolher, você tem que ter muita dedicação, muita paixão por aquilo, vestir a camisa e falar assim, terá altos e baixos na minha profissão, mas eu vou saber driblar esses altos e baixos, Paty. Isso que é importante, saber driblar esses altos e baixos, porque alto e baixo existe em todo lugar, existe em toda a empresa, né? Aí agora falando, a pessoa, vamos dizer assim, entrou, tá no trabalho dos sonhos na empresa, aí começam as pressões também no trabalho, que tem, a gente sabe que existem pressões no trabalho, mas existe uma pressão também que às vezes é um pouco exagerada. Como lidar com isso, Adri? Se a pessoa não tiver um autoconhecimento muito bom, não tiver uma inteligência emocional muito boa, que isso a gente desenvolve aqui, na terapia, né? Puxando a sardinha pro meu lado, lógico, né, gente? Sou boba, vim aqui pra quê, né? Fazer meu marketing. Não, mas é sério. Quando a pessoa não sabe quem ela é, quais são as capacidades que tem aquela pessoa que fala assim, nossa, você é muito bonita. Não sei. Mas eu acho que aquilo ali podia ficar um pouquinho melhor. Ela mesmo reduz o trabalho dela como se fosse bom. Não, a gente tem que ter essa inteligência emocional para saber onde que você tá, saber os seus sentimentos, sentimento do outro, ter noção da sua capacidade, o que você pode melhorar, o que você pode fazer um pouquinho a mais, que você pode surpreender. Ok, mas saiba que o que você está entregando é o teu melhor. Sabe? Se coloque assim, que é o teu melhor que você está entregando. Só que tem aquele negócio, o outro lado da moeda. Infelizmente, a gente vê por aí empregadores que não valorizam esse funcionário e não validam esse funcionário. E não é só uma questão financeira, é uma questão de reconhecimento do quanto o trabalho daquela pessoa está muito bom, está contente. Mas ele foi contratado para fazer isso, doutora. Ok, ele foi contratado para fazer isso, mas aquele negócio, quem não gosta de uma estrelinha no caderno? Todos nós. Somos adultos, crianças, não sei o quê. A nossa criança interior, sabe, aquela coisa assim que fala assim, nossa, será que tá bom mesmo? Porque, como dizia Edgar Morin, a gente é a gente a partir do outro. Então, se o outro me valida, se o outro me reforça naquele comportamento, nossa, eu vou querer sempre fazer mais. Então, é a grande dica para os empregadores que tem aí. Validem, valorizem aquele funcionário que você tem. Às vezes, ele vai para um outro emprego, não tanto pelo salário. Fala assim, vou pelo salário, vai me pagar R$200 a mais, mas não é só pelo salário, é pela validação e pelo reconhecimento. E muitas vezes acontece também desse funcionário estar nessa pressão e os gestores talvez não vejam isso, enfim, e acabam adoecendo. Quais são as principais que acometem as pessoas? Tem aquela síndrome, burnout que fala, né? Sim, síndrome de burnout. Bem famosa nos últimos anos, inclusive, né? Sim, agora foi categorizada no CID,
11 como doença. Antes não era. Antes eram várias comorbidades, depressão, fadiga, estafa, não sei o que, não sei o que. Agora você pode ir no psiquiatra, ele te diagnostica com síndrome de burnout. Então, assim, essa síndrome é muito terrível, porque ela é incapacitante. Fala assim, mas fulano de tal diz que tem burnout, mas daí tava lá, final de semana na balada. Sim, meu querido, o burnout é uma tensão nervosa, uma angústia, uma depressão. A pessoa tem quase que um ataque de pânico, e alguns têm um ataque de pânico dentro do trabalho. Por quê? Ele tem que mudar de trabalho porque aquele trabalho está sendo estafante. Em muitos casos, a gente orienta, tanto eu quanto o psiquiatra, orienta aquela pessoa a não voltar mais para aquele trabalho, arrumar outra coisa para fazer. Por isso que a gente vê advogados, PMs, professores e outras escalas assim, mudando de trabalho completamente. A pessoa é isso, amanhã é aquilo, sabe? E quais são os sintomas para as pessoas ficarem atentas? O sintoma sabe? é esse, é um desprazer, e é o desprazer mesmo. É um desprazer como se a sua vida perdesse o doce. Sabe, é um desprazer de levantar da cama, é pensar que hoje, nossa, eu tenho que ir para aquele lugar trabalhar. Você chega lá, começa a acelerar o coração, começa a dar sudorese forte, começa a dar tontura, começa a dar falta de ar. Você acha que você vai infartar. E na verdade, não. Ou a pessoa começa a despersonalização. Ela começa a não ser quem ela era. Tipo assim, a Paty é uma pessoa super agradável, simpática, não sei o que. Você começa a chegar aqui cabisbaixa, começa a ficar estúpida, dar respostas ríspidas e grosseiras para os seus colegas de trabalho e falar assim, opa, a Paty não tá ela. Alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. E aí, o alerta. Em outros, a gente tem que manifestar assim, começa a manifestar como uma depressão muito forte. A pessoa começa a ficar mais quieta, mais na dela, não sei o que, e depois começa a ficar estúpida, a gente podia dizer assim, sabe? E tem vamos dizer assim, uma duração desses sintomas? Se as pessoas que estão nos assistindo, eu estou me identificando, ou tem colegas de trabalho que estão se identificando com esses sintomas, o que a pessoa deve fazer, Adri? Olha, procurar ajuda psiquiátrica, e é psiquiátrica, gente, não é outro médico. É psiquiátrica e depois psicológica para tratar disso. Mas já a priori, eu já vou te dizendo que o prognóstico é a pessoa provavelmente se afastar daquele trabalho. Sabe? Porque dificilmente ela consiga. Vai no tratamento, vai fazendo tal, sabe? Por um tempo a gente testa, mas se ela estiver num grau assim de 3, 4, 5 anos de crise de síndrome de burnout, porque ela fica um tempo assim? Fica. Tem gente que fica, porque ela começa todo mundo. É depressão. É fadiga, é depressão. Ela é distímica. Distimia é um tipo de depressão que é constante. A pessoa, funciona em ondas baixas, assim, sabe? A pessoa não dá muita risada, não tem momentos de euforia. Nossa, você vê que grave que é, gente. E a gente tá nesse mundo para ser feliz, a gente tá para ser agradável, sei lá, né? E as pessoas que às vezes estão nessa... Lembrando assim, todo mundo tem problema. Sim. Eu tenho problema, você tem problema. Tem os fala altos assim, e baixos. se eu não tenho pepino, eu planto. Então, é a vida. Faz uma salada. Tá Abacaxi tranquilo. A gente descasca, mas Faz assim... um suco. Faz um suco, mas as pessoas que têm isso, elas não conseguem ter essa sacada, esse bom humor, olhar a coisa assim, como fala assim, meu Deus, eu posso ter um jeito na vida? Ai, não sei, doutora. Eu não sei o que fazer. Tem dias assim, eu penso até em tirar minha própria vida. Sabe? De tão angustiante que é isso pra pessoa. Não pensa que é fácil. É angustiante, é sacrificante. Aquilo é um martírio psicológico na vida dela, Paty. Olha só, meu Deus, gente, olha que grave. E agora, fim de ano, assim, tende a ter uma pressão maior. Aí eu quero agora algumas dicas suas de como lidar com essa pressão. Aí vem as festas de fim de ano, que também tem uma pressãozinha ali, né? Porque junta a família, tem toda aquela, né? Como você cresceu e aquela história toda, né? E os namoradinhos? E os namoradinhos, quando que vai... Casou, quando que vai ter filho? Se tem filho, quando que vem o próximo? Vai ter 2, e assim quando vai ter 5, 6, assim e como que vai ser 2023? E tá todo mundo nessa, né? Quais são as dicas pro fim de ano? A dica pro fim de ano é assim, pelo amor de Deus, gente, dá um tempo pra vida, dá um tempo, tem um lazer, tem um hobby, tem uma coisa que te dá prazer. Porque isso de perder muito o brilho, perder muito o sabor da vida, são pessoas que só se dedicam pro trabalho e é do trabalho para casa e cama, trabalho para casa e cama. A vida desse tipo de pessoa fica totalmente insatisfatória, desprazerosa e
por isso que dão aqueles rompantes de tirar a própria vida. É grave. Essa síndrome é muito grave e ela é motivo de muitos suicídios. E a gente tem que validar essa pessoa, olhar para, sabe, a pessoa dificilmente ela vai para uma ajuda, mas quem está cercando esse tipo de pessoa, pegar pela mão e ajuda, porque a pessoa perde totalmente as forças. Ela fica perdida, vira andarilho do mundo. Já sei de vários casos que aconteceu assim, da pessoa pegar e a pessoa simplesmente sair pelo mundo. É grave. A família tem que estar atenta ali, os amigos também, para ajudar. Adriana, obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez, passe sua rede social se a gente tiver alguma dúvida. Sim. Uma situação assim, O meu Instagram é @adribontini. Eu respondo vocês lá. Responde. Dá, mas responde, né? Linda, obrigada. Beijo, viu? obrigadão. Até a Feliz próxima. Natal. Você também, viu?